Evangelho de João, capítulo de número 6, versos de 12 a 15. Leiamos todos a uma só voz. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Os irmãos podem assentar-se. Muito obrigado. Meus amados irmãos e minhas irmãs, esse texto nos é um texto muito conhecido. Nós temos, no capítulo de número 6 do Evangelho de João, a multiplicação dos pães e dos peixes. Vocês se lembram da história, como é que foi? Estão lembrados dos bastidores? Se lembram de como ocorreu a história? A história foi basicamente o seguinte, e está descrita em outras partes dos evangelhos. A multidão andava com Jesus. Jesus se assenta, começa a ensinar, fala ao povo, e os discípulos, percebendo que já era chegada a hora da refeição, o que os discípulos fazem com a multidão? Fazem com Jesus. Vão até ele e dizem o quê? Já está chegando a hora. Sabe como é que é a multidão? Vão querer comer. Dinheiro nós não temos nem para nós. Manda embora essa gente. E a expressão no original, essa gente, é quase que uma tradução de esta laia, este nível ou este subnível de pessoas. E Jesus olha para os discípulos e diz o seguinte: nós devemos alimentá-los. E os discípulos reagem dizendo o quê? Senhor, nem se nós nos virássemos em R$1.000 aqui cada um, ia ser suficiente para poder alimentar essa multidão. E aí Jesus então faz o seguinte: verifiquem quanto que há de alimento no meio do povo. E os discípulos vão. Quando eles retornam, eles trazem 5 pães e 2 peixes. E eles olham para Jesus e dizem o seguinte: está vendo? Não dá nem uma cesta. É isso aí, ó. Nós falamos com o Senhor, mas o Senhor nunca ouve. É isso aí, ó. Olha que absurdo. Mandou fazer esse escarcéu todo, começou a incensar no povo a fome, que todo mundo começou a abrir bolsa para ver comida. Só tem isso aqui. É 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus olha para os discípulos e o que ele diz? Bota na minha mão. Esse bote na minha mão é o que nós devemos fazer com todo o dom que nós temos. Talvez você seja uma costureira e você diga: eu não posso abençoar a obra missionária porque eu somente costuro. Sabe o que Jesus diz para você? Você costura? Bote na minha mão. Talvez você seja, não sei, qualquer outra atividade que é tida como menor. Jesus diz para você: bota na minha mão, é aqui. Se ficar com você, são 5 pães e 2 peixes, mas se você botar na minha mão, vai multiplicar. E quando os discípulos entregam 5 pães e 2 peixes, aí Jesus faz o quê? Manda o povo assentar em grupos de 100 e de 50. Isso para os discípulos foi um escândalo. Vocês sabem por quê, gente? Porque em grupos de 100 e de 50, era como Iavé mandava sentar que grupo de pessoas para as refeições? Começa com H e termina com Hebreus. Que grupo de pessoas? Em que momento da história dos hebreus? Quando estavam vagando pelo deserto. Eles sentavam-se em grupo de 50 e de 100 e recebiam o alimento que o Senhor dava. E aí Jesus olha os discípulos e os discípulos tratam aquelas pessoas como subpovo, subnível, como laia,
E o que Jesus diz? Manda sentar em grupos de 100 e em grupos de 50. Para os discípulos, isso foi um escândalo. Como é que nós vamos tratar esse nível de gente como se fossem dos nossos? E as pessoas se assentam. E aí Jesus multiplica pães e peixes. E as pessoas começam a alimentar-se. Logo após essa multiplicação, em Marcos é bem explícito isso, o ambiente fica tão pesado que é se eu não me engano, a única vez onde existe uma multidão e Jesus faz o quê? Manda os discípulos embora e ele fica sozinho no meio do povo. E em Marcos também vai dizer que este episódio, Jesus fica sozinho no meio do povo, despede as multidões, Jesus sobe ao monte para orar. E os discípulos estão no barco, no lago, eles não foram embora, eles estão no lago apenas. E aí, mais para frente, começa uma ventania, um temporal, e eles estão segurando-se naquele barquinho, achando que o barco vai virar, que eles vão morrer, e Jesus vem andando por sobre as águas. Eles olham para Jesus, acham que é um fantasma, e aí Jesus manda cessar a tempestade, entra no barco, e a Bíblia diz que eles estavam impedidos de reconhecer a Jesus. Por quê? Porque ainda não tinham compreendido a multiplicação dos pães. O impedimento em reconhecer a Jesus não era o Jesus ressuscitado ainda não. Não era o Jesus com novo corpo, não. Era o Jesus de sempre. Jesus com umbigo ainda, cordão umbilical que veio de Dona Maria. Eles não reconheceram esse Jesus, o Jesus do cotidiano, por quê? Marcos é enfático. Porque não desceu bem aquela multiplicação dos pães e dos peixes. Queridos, vivemos hoje uma sociedade, lamentavelmente, marcada pelo narcisismo. Antigamente era somente vaidade. Agora a nossa sociedade tem traços cada vez maiores de narcisismo. Naquele filme, Advogado do Diabo, de 97, nem é mais spoiler, tem quase 25 anos o filme. Ao final, na última cena, quando um indivíduo se revela ao diabo, e ele sozinho diz o quê? Vaidade. Esse é o melhor pecado que eu gosto para trabalhar. A vaidade. Vaidade? Vaidade é tiro e queda. Quer derrubar alguém? Diz que ele é bom. Quer derrubar alguém? Mente. Diz que ele é o melhor de todos. Quer ser derrubado? Acredita nisso. Vaidade. Características de um vaidoso, de um narcisista. Primeiro, veja bem e preste atenção, porque dentro desse contexto, normalmente, nós caímos na tentação de ouvir as características e imaginar pessoas, né? Estou ouvindo, isso aqui é fulano. Não, mas quem está aqui nessa manhã é você. Dá uma ticada em cada coisa que talvez você esteja descrito aqui. Porque evangelho é isso, evangelho é para mim. Se o outro quer ouvir, louvado seja Deus, mas o evangelho é para mim. As reflexões são para mim. As mudanças têm que acontecer em mim, não importa o outro. Características do vaidoso, que já beira a ser um narcisista, um histriônico. Primeira característica, não sente nenhuma empatia. É aquele que diz, sinto muito, mas não sinto nada. O narcisista, você chega para ele e diz, rapaz, eu tive uma fratura exposta. Ele, e dói mesmo? Isso dói mesmo? Ah, você teve fratura exposta, mas o quê? Foi de carro? Mas e o carro, como é que ficou? Você bateu num poste, mas e o poste? Ele caiu, acabou a iluminação da rua. Ah, você quase morreu, mas e sua família, como é que reagiu? Ele não quer saber de você. Narcisista, vaidoso, ele não tem empatia. Segunda característica, aliás, o narcisista, ele só é empático com um grupo de pessoas. Você sabe qual?
Sabe qual? São aqueles que são os capachos do narcisista. Porque para o narcisista, o outro é uma extensão dele. Então, se o indivíduo é capacho do narcisista, do vaidoso, aí ele se importa com aquele. Por que ele se importa com aquele? Porque para o vaidoso, para o narcisista, aquele é ele. Ele não vê o outro como uma outra pessoa. Quem é o outro? O outro sou eu. Piorzinho, mas sou eu. Segunda característica do vaidoso, do narcisista, todo vaidoso e todo narcisista, ele quer muita atenção. Mas é o tempo todo, é holofote, é ligação, telefonema, é contato, é hype. Todo vaidoso, ele demanda atenção o tempo inteiro. Terceira característica, nunca está satisfeito com nada, querendo sempre mais. Sair de casa de manhã, ir à rua, voltar em paz, sabe o que é isso para o narcisista? Nada. Se for mulher, e se ela entender na hipergamia que aquele indivíduo é o homem para a vida dela, ela consegue. Mas se dali a um tempo entender que há um outro melhor do que aquele, ela consegue o outro. Ela não está satisfeita com nada. Um homem, se ele entender que aquele carro é o melhor que existe, ele consegue. Mas se no dia seguinte ele entender que o outro é melhor, ele vai e pega o outro carro. Nunca há satisfação. Nunca está bom. Nunca está bem. Consequências do narcisismo e da vaidade. Primeiro, quem convive com o vaidoso e com o narcisista, essa é a hora de você se colocar no lugar de quem não é vaidoso ou não é narcisista. Quem convive com o vaidoso ou com o narcisista, meu amigo, é exaustivo. Porque o indivíduo chega em casa, ele acha que todos devem se curvar à vossa majestade. O indivíduo, ele não consegue começar a vibrar na frequência do ambiente. Não, o pessoal está caladinho, então está caladinho. O pessoal está assistindo um filme? Espera assistir o filme. O pessoal está vendo um jornal? Espera um jornal. O pessoal está comendo? Espera terminar de comer. Não. Se ele chega e diz, não desligaram a TV para me dar boa noite? Preferem ver o jornal do que falar comigo? Preferem continuar comendo do que me dar oi? Não, está errado, está errado. E você conviver com uma pessoa vaidosa, narcisista, histriônica, é um inferno. Suga a tua energia toda, amigo. Porque vossa majestade quer atenção para tudo. Até para tirar a meia, vossa majestade quer atenção. Vossa majestade mora num cubículo e quer que prepare o boxe para o banho real. Vossa majestade mora em um condomínio com vários apartamentos, mas acha que o porteiro deve servi-la em especial, porque é vossa majestade. Consequências da vaidade, do narcisismo. Todo vaidoso e todo narcisista tem problema de autoestima e é um dependente emocional extremo. Cuidado com a dependência emocional. Presta atenção aqui. Nessa manhã, aliás, tem umas pregações também aí, que tem uns pastores, são tidos pelas suas denominações como pastores, mas a maioria são coaches de metigela. E eles dizem o seguinte, basicamente, você, ser humano, o resumo da teologia deles é o seguinte: Deus tem uma dívida com você. Deus quer te fazer feliz, tá? Deus tem uma dívida. Ele te criou, então ele está devendo a você condições para você ser feliz. E você é a melhor coisa que há neste mundo. Os 5 pontos do calvinismo, o primeiro ponto dele é a total depravação. Ninguém é bom. Mas os coaches de metigela, com parede pintada de preto, púlpito de acrílico,
de pullover, engomadinhos, que não sabem como é visitar um abrigo onde tem idosas, não sabem como é trocar a fralda de uma idosa. Esses coaches modernos que nem sabem o que é viver em um campo missionário, que não sabem como, por exemplo, é negociar a libertação de alguém que está devendo na boca e você subir o morro com um pastor e ter que fazer isso. Eles não sabem isso. Eles não sabem isso. Não sabem porque não querem saber. Não são pastores, são coaches. Tá? E se há algum coach aqui nessa manhã, eu respeito você, mas não estou falando de você, estou falando destes. Esses indivíduos dizem que nós somos o melhor que há nesse mundo. Se nós somos o melhor que há nesse mundo, por que o aborto? Se nós somos o melhor que há nesse mundo, por que crianças abandonadas? Se nós somos o melhor que há nesse mundo, por que tanta violência sexual? Se nós somos o melhor que há nesse mundo, por que tantos massacres pelos mais diversos sistemas políticos? Se nós somos o melhor desse mundo, por que o teu closet é lotado de bagulho? E o mendigo na tua esquina passa fome e frio? Essa é a teologia de hoje, que nós somos os melhores do universo, mas o calvinismo nos ensina total depravação, nenhum de nós presta. Eleição incondicional, expiação ilimitada, graça irresistível, perseverança dos santos. Igreja da Tijuca, cuidado com a dependência emocional. Sabe o que é a dependência emocional? Você só se sente bem se o outro te fizer bem. Se não existir alguém que te faça bem, você acabou. Fuja disso. Você deve se bastar em você mesmo. Para você, não pode haver diferença estar entre uma multidão ou estar sozinho. Por quê? Porque você é feliz dentro de você. Agora, se você depende do outro, isso não é saudável. Isso é dependência emocional. Quantas pessoas ficam retroalimentando a dependência em um ciclo sem fim? Fuja disso. Terceira consequência da vaidade ou do narcisismo: problemas em muitas áreas da vida, como relacionamentos. Como é que é lidar com o vaidoso, gente? Como é que é casar com um narcisista? É um inferno. É uma desgracência sem fim. Trabalho. Como é que é trabalhar com vaidoso? Como é que é depender do vaidoso para trabalhar? O vaidoso aceita ordens? Não aceita. Aceita conselhos? Depende. Se for do Elon Musk querendo investir no negócio dele, talvez ele aceite. Mas não é um conselho, é uma parceria. Se sentem iguais. Queridos, problemas também na escola, problemas também com finanças. E guarde bem, vaidade e narcisismo não tem a ver com querer ser rico. Mas o indivíduo pode ser rico, se for vaidoso ou se for narcisista, ele sempre vai achar que tem pouco e aquilo que ele tem não lhe faz feliz. Sempre vai querer mais, mais, mais. Mas se disser para ele, olha, você já tem o suficiente, ele diz, não é o suficiente. Conta certa vez uma história de um indivíduo riquíssimo, andando pelas terras na Bahia, visitando alguns locais, ele viu uma propriedade que ele achou lindíssima, maravilhosa, formidável, e mandou o seu capataz perguntar ao proprietário o preço, porque ele queria comprar no ato. E assim vai, o indivíduo vai, passa do portão, pega o cavalo que ficava amarrado ali, vai até lá a propriedade, fica lá um tempinho, volta e diz, senhor, não é possível o senhor comprar essa propriedade. E o rico diz, isso é absurdo, eu pago o dobro. Não, mas não dá para o senhor comprar, eu pago o triplo. Senhor, essa fazenda é sua.
Eu perguntei quem era o dono e eles disseram, o dono é senhor fulano de tal. É o senhor. Eis o vaidoso, eis o narcisista. Ele não consegue se contentar com o que tem e nem sabe muitas vezes o que ele tem. Queridos, todo vaidoso e todo narcisista é infeliz e vive uma vida de desapontamento, porque ele sempre acha que o tapete vai ser sempre estendido para ele. Pastor, tá muito bom, tá, pastor? Legal, bacaninha, o senhor leu aí, né? Fez o dever de casa, tá tudo anotadinho. Mas o que isso tem a ver com Jesus e a multiplicação dos pães e dos peixes? Se aquela claque era de pobres, como é que isso é encaixável nesse texto? Mas está aqui, gente, está na cara, olha isso. Depois que Jesus alimenta a multidão, os discípulos recolhem os pedaços que sobraram, no final do verso 12, início do 13, verso de número 14, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Imagina as pessoas o tempo todo entoando o nome de Jesus. Jesus, Jesus, esse é Jesus, é o grande Jesus. Com Jesus está tudo bem, com Jesus nós vamos em frente. Chegou Jesus, agora é com Jesus. E entre eles cochichavam, é ele mesmo. Não, agora chegou, é esse que devia vir ao mundo. Era Jesus quem deveria vir ao mundo, igreja? Sim ou não? Sim ou não? Mas os homens olhavam para Jesus e eles disseram, este é verdadeiramente, verdadeiramente, o profeta. A qualificação equivocada que devia vir ao mundo. Jesus não era profeta. Jesus não era sacerdote. Lhe foi dado o título de mestre, mas Jesus é o Messias. É o Filho de Deus prometido. Se você quer vencer o ciclo da vaidade, primeira coisa que nós todos temos que saber, eu tenho que saber, você tem que saber, isso é individual, não vou nem falar nós, eu e você. Você tem que saber quem você é, amigo. Porque se você não souber quem você é, tu embarca na primeira canoa furada. Imagina se Jesus não soubesse que ele era o Filho de Deus. Ia se contentar em ser chamado de quê? Profeta. Eu faço uma pergunta a você nessa manhã, você sabe quem você é? Se eu te chamar de feio, tu responde? Se eu te chamar de triste, tu responde? Se eu disser que você não é inteligente, você responde, você fica triste, você introjeta isso, tu acha que foi para você? Cuidado com a autoestima. Cuidado com isso. Vejam como são as coisas. Olham para Jesus e dizem, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de, verso de número 15, com o intuito de, para o proclamarem, ué, mas não é isso não, gente? Mas estão errados aqui? Não tem o reinado messiânico, lá em Isaías? Só que tem um problema. O texto diz, sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, com o intuito de tirarem do circuito, alterarem o seu trajeto, catapultarem para uma outra esfera. Cuidado com os elogios, cuidado com o histrionismo, cuidado com o narcisismo, porque quando você se encontra com um grupo de pessoas que querem incensar em você algo que você não é, elas fazem isso, elas te arrebatam, amigo. E a primeira coisa que elas fazem é arrebatar você, sabe de quem? De ti mesmo.
Tu acha que tu é outra coisa. Aqueles que frequentam a igreja há mais tempo sabem. Os que são mais novos, vou revelar. Uma coisa que eu paro tudo para assistir: biografias. Quando eu sento, tem uma biografia mequetrefe nos canais mais populares, elas são caidinhas. Agora, aquelas biografias em canais densos, que falam da vida do indivíduo, com comentários, notícias de jornais, depoimentos de pessoas que estavam próximas, palavras, frases, momentos, entrevistas do próprio indivíduo, essas biografias são maravilhosas. E se você reparar bem, a maioria esmagadora das biografias é o seguinte: eram nada, alçou voo, encontrou um nicho que era vitalício, conheceu tudo do bom e do melhor, achou que era Deus, caiu. Ostracismo. Se reentendeu, releu a si mesmo, releu o ambiente, soube fazer a leitura do tempo, voltou. Mas quem volta não é aquele que caiu, quem volta é outra pessoa. A maioria das biografias é assim. A jornada do herói é assim. Se você reparar em todos os contos e sagas, todo herói tem um início, onde ele é ninguém, onde as pessoas dizem que ele é alguma coisa, ele não acredita em um primeiro momento, faz sinais onde as pessoas dizem ele é realmente aquilo, ele vai sem acreditar, na hora ele acredita, percebe que não era bem isso, ele cai, e aí começa o quê? O seu retorno. Me diz qual personagem midiático que não tem esse mesmo enredinho. É a jornada do herói, clássico. Inspirada na vida de Jesus? Não. Porque Jesus não caiu. Porque Jesus nunca se deixou levar por esse enredo, onde tentam arrebatar você. Eu te pergunto nessa manhã, com todo amor, com todo carinho, tá? Com toda sinceridade também. Você consegue lembrar da sua infância? Consegue lembrar da sua infância? Você tinha mordomo? Não? Papel higiênico, seda? Você consegue lembrar da sua infância? Você escolhia o que ia comer na sua infância? Você escolhia? Assim, não, eu quero isso aqui. Não, isso aqui eu não quero, manda tirar. Você escolhia? Na sua infância, suas festas de aniversário, as pessoas recebiam com 3 meses de antecedência, era um evento que parava a rua. Foi assim? Pois é. Agora olha a tua vida hoje. Você acha que as pessoas têm que parar a rua por tua causa? Porque você é você. Olha o quanto você se distanciou de ti mesmo. Uma roupa nos faz diferente. Um penduricalho nos faz diferente. Alguém lhe outorgar um título lhe faz diferente. Jesus sabia que aquelas pessoas tinham um objetivo: arrebatá-lo, tirá-lo do lugar, catapultar ele para outro ambiente. E sabe o que ele faz? O grande anti-marketing de si mesmo. Sabendo, pois, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, aí Jesus nos dá 4 dicas preciosas para fugir da vaidade, do narcisismo. Primeira, retirou-se. Meu irmão, minha irmã, se existe um ambiente onde as pessoas querem te incensar a ser algo que você não é, sabe o que tu faz? Dá linha na pipa. Sai fora. Retire-se. Está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas meu ônibus vai passar, eu tenho que pegar meu ônibus. Retire-se. Corte relações totais. Suma. E proteja a sua família, tá? Porque o que tem de gente que incensa nossos parentes e familiares, fazendo com que nossas esposas, maridos e filhos comecem a achar que são algo que eles não são, não está no gibi. Retire-se.
Não pense você que vai ficar no ambiente, você vai conseguir resistir a isso não. Sai fora. Corta esse circuito. Jesus primeiro retirou-se. E em segundo, ele retirou-se de que forma? Não, novamente. Sabe por quê? Porque para Jesus se retirar de ambientes onde queriam arrebatá-lo para entregarem um título que não lhe pertencia, para Jesus isso era normal. Nós temos uma tentação, né? Quando o ambiente está azedo, o que a gente faz? Vou ficar aqui para ver até onde isso vai dar. Você perdeu. Nós temos outra tentação. Estamos em um ambiente, estão falando mal de alguém? Eu não posso sair daqui, senão vão falar mal de mim. Você perdeu. Nós temos outra tentação. Se estão em ambiente onde estão falando mal de alguém, eu também estou falando mal de alguém, eu passo a achar que quem está me ouvindo é meu amigo, porque vai guardar segredo. Você perdeu. Faça um teste. Quer saber se você tem realmente bons amigos? É muito simples. Quando você se reúne com essas pessoas, faça o teste. Vê se elas falam bem das pessoas. Está difícil encontrar ambientes onde você se assenta para as pessoas falarem bem dos outros. Porque se elas se reúnem e você está junto, elas falam mal dos outros, você não tenha dúvida, meu amigo. Arrebentam você quando você não está ali. E tu vai de alegre. A dependência emocional te faz achar que ali tem as melhores pessoas dos últimos tempos. E pode ser qualquer ambiente, trabalho, igreja, escola, colégio, academia, whatever. Jesus retirou-se. E retirou-se novamente. E agora sim, terceira característica de quem quer fugir da vaidade, do narcisismo, ele se retira novamente, ou seja, era comum ele retirar-se desses ambientes, e ele se retira de que forma? De que forma? Sozinho, não dependa de ninguém. Eu até queria ir embora, mas fulano ficou lá, problema é dele. Quem vai prestar contas da sanidade mental dele é ele. Problema é dele. No último dia, quem estará diante do Senhor vai ser individual. Tu responde pelo teu, ele responde pelo dele. Meu irmãozinho, minha irmã querida, acaba com esse troço desse coleguismo. Isso é uma desgraça enorme. A amizade verdadeira... Os melhores amigos são aqueles que conseguem tirar sarro um do outro. Amigo, quando você paga um mico, ele quer filmar para poder mostrar sempre para você o quanto que você pagou mico naquele dia. O amigo, ele morre de rir das suas aventuras e desventuras. Por quê? Porque ele é seu amigo. O amigo, se você vai embora e não fala com ele, ele fica preocupado se você estava bem. Mas ele te libera com tranquilidade porque ele é amigo. Mas colega é peçonhento. Colega drena a sua energia. Colega é um nível de corporativismo que se você não andar com o grupo, você não é benquisto. Você tem que aprender a ser sozinho, meu amigo. Tem que aprender a não depender emocionalmente de ninguém. Tem que aprender a fazer o teu em silêncio, sozinho. Havia um lutador e ele não suportava a ideia de sentir-se pressionado. E ele percebia que todas as vezes que as pessoas colocavam pressão sobre o corpo dele quando ele estava deitado, na sua atividade esportiva, ele tinha ânsia, ele tinha a respiração ofegante, ele não conseguia respirar, ele se tornava claustrofóbico. E ele percebeu que ele sabia aquela prática esportiva, só tinha um porém, ele não tinha respiração. E aí, um dia de sábado à noite, que todo mundo, claro, uma família de lutadores, saíam para poder celebrar a vida, sábado à noite, ele chegou para o irmão mais velho e disse o seguinte: me ajuda com o tapete da sala? Pegaram o tapete, levaram para o quarto. Ele se deitou
na ponta do tapete, e aí pediu para o irmão enrolá-lo dentro do tapete. E não era um tapete que você fica com a cabeça para o lado de fora, não. Formou um túnel. O irmão disse: para que você quer isso? Eu quero que você me enrole nesse tapete e saia. Mas você é claustrofóbico, você pode morrer. Pois é. Se eu não vencer isso hoje, eu não venço nunca mais. E assim o irmão mais velho fez. Enrolou naquele tapete, o irmão mais novo deixou lá, saiu. Na verdade, ele fingiu que saiu, bateu a porta, mas ficou do lado de fora. Mas o irmão que estava dentro do tapete, que pediu, não sabia. E o irmão mais velho começa a ouvir choro, grito, desespero, até que, de repente, silêncio. Espera mais um tempo e resolve querer entrar. Mas aí ele olha e diz: ele falou que se não vencesse hoje, não venceria nunca mais. Então é com ele. E passado o tempo, ele ouve o barulho da maçaneta, era o irmão saindo. E quando o irmão saiu e disse: agora vem cá, deita em cima de mim. O irmão deitou. E ficou ali um tempo, e quando olhou para a cara do irmão que estava recebendo o peso, que era claustrofóbico, o irmão olhou para ele, sorriu e disse: venci. Agora ninguém mais me segura. Quem era esse? Rickson Gracie. Sozinho. Ele, o que fazia mal, venceu. Sozinho. Sem plateia, sem multidão, sem aplausos. Nós estamos vivendo um mundo de engano, onde as pessoas dizem que você é o coletivo. Não, você é você. Teu CPF é teu, teu RG é teu, a tua alma é tua, o Espírito é teu. Quem morreu na cruz por você foi Jesus, e Ele morreu por você. Quem tem que vencer teus medos é você. Quem tem que vencer a vaidade é você. Se as pessoas não querem andar com você contra o pecado, você diz: eu vou sozinho. Retirou-se novamente, sozinho. E ele vai para onde? Ele vai para um grupo de pessoas que lá sim o pessoal é bacana. É isso? Para onde que ele vai? Ele vai para o monte. Ele vai para um local onde literalmente ele possa descarregar tudo aquilo que é ruim que está dentro dele. Ele se retira novamente, sem chamar todo mundo. E ele vai para um local onde só pode ficar ele e quem? E Deus. Meu irmão e minha irmã, quanto tempo faz que você não se retira novamente, sozinho, para o monte? Quanto tempo faz que não fica só você e Deus? Se lembra daquela história da construção do templo? Que Davi queria construir o templo, e Davi acorda de manhã com tudo já certo, tudo já montado, o templo ali no esquema maravilhoso, e é a primeira vez que surge o profeta, oh meu Deus, agora me deu um branco, qual que é o nome do profeta que enquadra Davi? Natã? Era esse mesmo? Natã, eu ia falar Naamã, Natã. É a primeira vez que Natã surge na vida de Davi, no registro histórico. E aí Natã, profeta novo, quando Davi, homem segundo o coração de Deus, diz: nós vamos construir um templo, não pode a arca da aliança ficar em um casebre, e eu, como rei, dormir em um palácio. Deus merece algo muito melhor do que eu tenho. Nós vamos fazer um big de um templo, vai ser maravilhoso, vai ter tudo. O que Natã diz? É claro, meu rei, essa é a vontade de Deus. E Davi: beleza, vamos que vamos, vou fazer as parcerias, os acordos comerciais, só vem madeira nobre, eu quero tudo ouro, eu quero tudo trabalhado, prata é coisa de pobre, eu quero tudo maravilhoso, é para Deus. E Natã diz: vai que está tranquilo. Beleza. No dia seguinte, de manhã cedinho, o profeta pede para o oficial do dia e falar com outro oficial lá interno.
O interno manda o recado para o oficial do andar. O oficial do andar manda o recado para o oficial da porta. O oficial da porta bate e pergunta se o rei já está acordado. E Davi diz: se eu já estou acordado, eu nem durmo. Meu momento de produção é na madrugada, ainda mais agora para construir um templo. E aí o oficial do quarto diz: então, Natan mandou chamar o senhor. E Davi diz: claro, manda ele subir. Aí o da porta fala para o andar fala para o interno fala para o dia fala para Natan: pode ir. E quando Natan chega para Davi, Davi diz: rapaz, nem dormi, estou aqui numa empolgação, isso vai ser maravilhoso, de longe as pessoas vão ver. Aí Natan diz: olha, eu ontem exorbitei, eu respondi sem consultar Deus. Só que Deus falou o seguinte: o senhor é homem de sangue. Aí não falou que não vai ser o senhor que vai construir, não. Vai ser um descendente seu, vai ser uma pessoa que é sangue do seu sangue. Mas o senhor, ele... Entendeu, meu rei? Falou que não vai ser o senhor, não. Foi isso que ele me falou. Davi olha para Natan. Silêncio. Vai para o local que era costumeiro dele de adoração, e lá ele se ajoelha. E muito tempo depois, Davi diz, sabe o que para Deus? Senhor, quem é Davi? Que loucura minha, eu achar que porque eu sou eu posso fazer algo que reflita o Senhor. Quem é Davi? Que é Israel? Se não fosse o Senhor, que seria de nós? E aí Deus fala a Davi: Davi, eu te tirei do mato, eu te levantei como rei, por isso eu te digo, não vai ser você, mas será a tua descendência, enquanto vocês forem fiéis a mim. E o que Davi faz? Amém, Senhor. Tudo isso com Davi se passa como? Sozinho. Porque ele tem o local dele de encontro com Deus. Igreja Presbiteriana da Tijuca. Há tempos de multidões. Há tempos de ajuntamento. Mas há tempos de solidão. E no tempo que for o tempo de estar sozinho, é o tempo de você examinar o seu coração e fugir da dependência, da bajulação, daqueles que querem te arrebatar a ser algo que Deus nunca falou que você seria. Pelo contrário, retire-se e faça de retirar-se um hábito. Faça isso sozinho e vá para o seu local onde você sabe que é só você e Deus. Fuja da vaidade, fuja do narcisismo, proteja-se dessa sociedade histriônica e seja como Jesus nos ensinou a ser. Amém, queridos?